23, diz assim a palavra de Deus: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca, e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito, e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés, e de todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita e nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Feche os seus olhos ainda em pé. Pai, que a tua santa palavra encontre lugar, terra fértil em nosso coração. Pai, que nós sejamos confrontados pela tua palavra, que nós sejamos exortados pela tua palavra, que o teu Santo Espírito, ó Pai, nos esmague por dentro se for necessário, amasse esse barro, faça-o de novo, Pai, mas para que nós possamos ser limpos, transformados, restaurados pelo poder da tua palavra. Espírito Santo, fala comigo, fala com a tua igreja, fala conosco. Nós estamos aqui para ouvir a tua voz. Eis-nos aqui, Senhor, estamos sedentos e nos submetemos à autoridade da tua palavra. Pai, que nenhum principado e potestade, nenhuma ansiedade e inquietação roube a nossa mente, o nosso coração, a atenção, a devoção à tua palavra nesta noite. O nosso coração, a nossa mente pertence a ti. Eis-nos aqui, Espírito Santo, fala conosco, porque nós não apenas precisamos, nós carecemos da tua voz, em nome de Jesus, amém. Dê um aplauso pela palavra de Deus, que é viva e eficaz. Aleluia, glória a Deus. Pode sentar, meu irmão. Aleluia. Eu quero ainda fazer esta leitura numa versão ainda mais contemporânea. A versão A Mensagem, os mesmos versículos trazem uma profundidade muito grande. E diz assim: vigie sempre os seus pensamentos, deles depende a sua vida. Não se distraia com conversas maldosas. Evite a falsidade, mentiras e fofocas. Mantenha os olhos fixos à frente. Não se distraia com coisas fúteis. Olhe sempre por onde anda, e que o chão onde pisar seja bem firme. Não olhe nem para a direita e nem para a esquerda, e fique bem longe da maldade. Meus irmãos, este é o ano do posicionamento. E a palavra que o Senhor trouxe no meu coração para esta noite é posicionamentos que geram vida. O ano do posicionamento não é sobre ter promessas vazias. Não é sobre promessas de festivais de emoção. É sobre posturas e alinhamento à palavra. Todo início de ano, nós somos tomados por expectativas, por projetos, por metas, por ideias. Mas a palavra nos ensina que o futuro não é definido apenas por planos. A palavra nos ensina que o futuro, ele é definido pelas decisões e pelas posições que eu tomo hoje. Quando nós lemos Provérbios 4, nós não vemos apenas um texto da palavra, uma escrita de sabedoria, como qualquer outro livro. Aqui nós estamos vendo um manual de vida, um guia, uma direção de vida. E ele nos ensina que antes de Deus mudar os cenários externos, ele ajusta as posturas internas. Eu sempre falo isso para vocês, e eu insisto mais uma vez:
Deus está mais interessado em mudar você, em quem você é, de dentro para fora, do que de fora para dentro. 2026 não será um ano diferente se nós continuarmos insistindo nas mesmas posturas e atitudes. O ano de posicionamento começa quando nós decidimos viver alinhados por dentro, coerentes por fora e firmes no caminho. Como eu já falei aqui em outras pregações, tem gente que posta na rede social: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, de fio dental e dedinho na boca. Faz sentido, irmão? Faz sentido para você se eu vir aqui pregar de peito aberto, com umas correntonas, mostrando meus peitos para vocês, com os pelos para fora, né? Com cigarro na boca, com uma garrafa de bebida na mão, e dizer: o Senhor é bom, gente. Deus muda cenário. Você vai olhar e falar: o que ele está falando é verdade, mas o que ele está vivendo não tem nada a ver com o que ele está falando. Por quê? O alinhamento começa de dentro para fora. O que eu falo tem que estar alinhado com como eu vivo. O que eu pronuncio, as minhas palavras precisam estar alinhadas com o meu comportamento. Senão não vai fazer sentido. Senão não vai trazer mudanças. Como tem tantos outros homens também que às vezes se preocupam tanto com estereótipo. Como eu já lido com diversos tipos de pessoas que amam um terno e uma gravata. E isso é muito bom. É algo que é apresentável. Mas infelizmente, nem todos, só porque estão de terno e gravata, estão com a vida em ordem diante de Deus. Está cheio de gente por aí de terno e gravata que está vomitando santidade com a vida em pecado. Que está vomitando posições, autoridade, mas a vida está quebrada. É como Naamã, tem um belo manto, uma bela roupa, uma boa posição de autoridade, mas por baixo das suas roupas está cheio de lepra. Não é isso que Deus tem para nós, irmãos. Eu não sei você, eu estou disposto a cada vez mais fazer esta oração. Eu falo para mim mesmo, como o salmista diz: Senhor, sonda e conhece meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. A minha oração já tem há 2 anos seguidos nessa direção. Senhor, tudo que estiver oculto na minha vida, tudo que estiver oculto na vida da igreja, o Senhor expõe. O Senhor põe à tona. Porque eu sei que quando nós somos dispostos, nós somos curados. Nós somos libertos. Enquanto a gente ficar flertando com o nosso pecadinho de estimação, escondendo os nossos erros e defeitos e não tratá-los, nós nunca seremos curados e libertos. Eu falo sempre que você não precisa dar uma ordem para o seu cabelo crescer, para a sua unha crescer, porque tudo que é saudável cresce. A unha cresce, o cabelo cresce. Você não precisa falar. Apesar de, como eu, cair um pouco pelos lados e em cima, os lugares que eles estão, ele continua crescendo. E eu não preciso falar para ele crescer. Eu gostaria de falar para ele crescer nos lugares que estão faltando, mas ele não obedece. Porém, é saudável, então cresce. A unha cresce, mas quando não cresce, é porque algo está enfermo. A minha barba. Os irmãos que têm barba aqui, abençoado. Quando eu tinha 14 anos, 13 para 14 anos, pouco mais velho que meu filho, eu comecei a pegar as vestes do meu pai e passar no rosto. E meu pai: meu filho, não faz isso. Você não sabe o que está fazendo. Você vai ter uma dor de cabeça. Não, eu quero ter barba, eu quero ter barba. Não, não é assim. Rapaz, passou o tempo. Com 16 anos, a minha barba crescia, parecia um capim depois da chuva. E eu fazia, e poucos dias depois já começava de novo. E sempre foi essa batalha. Mas isso mostra saúde. Tem saúde, cresce, desenvolve. Mas quando está enfermo, não cresce. A unha começa a trincar. Começa a cair facilmente, quebrar facilmente. Mulheres, cabelo que está doente não quebra fácil, né? Unha que está doente não quebra fácil.
Você fala, meu Deus, minha unha está quebrando tão fácil. A mulher já fica preocupada, fala, minha unha, eu estou com algum problema emocional, ou nos meus hormônios, na minha saúde, né? E aí, tantos outros detalhes que eu não quero entrar aqui no mérito. Mas tudo que está saudável cresce. Mas o que está doente, além de se perder, quebrar, começa a morrer. Meu irmão, uma igreja saudável cresce. E ela não cresce somente em números. Porque tem igreja por aí que não cabe de gente, 5, 7, 8 cultos por domingo. Mas quando você vai conviver com as pessoas que estão neste ambiente, parece que a vida delas não sai do lugar. Eu já lidei com pessoas que têm a prática de xingar palavrão, bebe igual um posto de gasolina, fuma igual uma caipora, ou um caiporo. Você fala, meu Deus do céu. Ai, pastor, então eu estou... Não, irmão, se você está buscando libertação, você é bem-vindo. Esta casa é lugar de gente imperfeita, que está buscando transformação. Fala amém? Agora você caminha com Jesus há anos e continua com as mesmas práticas. Irmão, você não se converteu. Você não se converteu. E aí eu conheci as pessoas e falo, onde você congrega? Eu congrego em tal lugar. Quanto tempo? Ah, tem 5 anos. Meu Deus! E você não se libertou ainda? Então alguma coisa está errado. Porque, meu irmão, é impossível. A minha Bíblia diz que uma mulher chamada samaritana, quando teve encontro com Jesus, ela foi liberta. A minha Bíblia diz que um homem chamado gadareno, que tinha uma legião de demônios, ele teve encontro com Jesus, ele foi liberto. A Bíblia fala que Paulo perseguiu os cristãos, ele teve encontro com Jesus, ele foi liberto. E em 3 dias estava pregando o evangelho. Quem tem um encontro com Jesus, irmãos, verdadeiro, tem a sua vida transformada. É impossível, irmão, a luz ter contato com as trevas e as trevas continuar permanecendo trevas. Não tem sentido. Quando a luz chega, as trevas têm que ir embora. Então preste atenção, este é um ano de posição e de posicionamentos. Quantos querem viver o melhor de Deus na sua vida? Diga amém. Então, irmão, tome posição na vida espiritual. Tudo começa na vida espiritual. Eu te pergunto, como está a sua vida de oração? Nós estamos iniciando o ano e todos os anos eu falo para vocês, irmãos, comece um plano de leitura. Eu não adianta, eu posso chegar aqui com 20 planos para você. Se você não quiser, você não vai ler. No seu celular aí tem 300 aplicativos que você pode baixar de Bíblia. Você tem a própria Bíblia. Ah, porque agora também é o plano. Não precisa de um plano. Pega o plano que está aqui, Gênesis, Apocalipse, começa a ler um por dia. Ainda que você passe 2 anos lendo, 3 anos, não importa. Leia. Mergulhe. Decida. Ler a palavra, conhecer o Deus que você está servindo. É inadmissível um cristão caminhar com Jesus, vir para o culto, vir para a igreja, ser batizado e ele não conhecer as Escrituras. E eu não estou dizendo que você tem que ser um teólogo, um doutor das Escrituras, mas você precisa conhecer a palavra. Porque não é sobre para você estar pregando por aí, o que é maravilhoso. A palavra é a nossa vida. É o nosso manual de vida, é a nossa instrução, é a nossa direção, é o nosso socorro, é a nossa sabedoria, é a lâmpada para os nossos pés, para os nossos caminhos. Nós precisamos dela. Então ame a palavra, deseje a palavra, tenha fome e sede da palavra. Nós precisamos entender isso. Posicionamentos firmes. Eu costumo dizer também, não é uma frase minha, mas eu aprendi com o pastor Abe Huber. Ele diz assim, que ovelha que não trabalha, dá trabalho. O que é isso? Não é só sobre servir, mas é sobre ter uma vida de movimentação, de atitude em Deus. Você pode observar o crente que não se envolve com nada, que não busca, não serve o próximo, não se envolve em nenhuma causa na igreja, com raras exceções de pessoas comprometidas, focadas, não só dentro do prédio, mas fora, no seu trabalho, em sempre levar o reino de Deus. Porque quem é apaixonado por Jesus, ele não precisa nem ter um cargo na igreja. Aonde ele está falando de Jesus. Irmão, nas minhas conversas, a cada 10 conversas, pelo menos 7, 8 é sobre Jesus.
Ah, pastor, porque você é pastor. Não, irmão. Isso é desde quando eu me converti. Porque uma coisa que eu tenho comigo é que eu não quero ser morno. Ou eu sou frio, ou eu sou morno. Por isso que eu falo que crente, ou filho de pastor, ou ele é o capeta, ou ele é de Deus. Não tem meio termo. Enquanto eu não me converti de verdade, eu fiz muita besteira na minha vida. Mas eu fazia para valer. Fazia com força. Mas quando eu me converti, irmão, foi também radical. Agora é para valer. Eu sou de verdade e eu vou ser radical. Então, meu irmão, nós temos que ser assim. Ou é ou não é. Ou eu mergulho em Deus, ou então é melhor voltar para o mundo e viver lá no mundo. Porque ficar flertando com os dois ambientes, uma hora você pode ser pego de surpresa de uma tal maneira que o estrago pode ser muito maior do que se você tivesse morto definitivamente no mundo. Porque pior é quando a pessoa conhece a verdade, ela sabe o que é verdade e ela não pratica a verdade. Quando você não sabe, ok, mas quando você sabe e você não pratica, você está correndo sérios riscos. Então nós precisamos ter posicionamentos firmes, firmeza, irmão, atitudes apaixonadas por Cristo, sabe, aquela decisão de caminhar com o Senhor, de amar o Senhor, de se importar com as pessoas. A gente já viu pessoas que são crentes, dentro de casa, ele não fala de Jesus para a família, que não é crente. Aí está falando assim, não pastor, é que fulano é assim mesmo. É assim mesmo, você não entendeu nada. Porque uma pessoa lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, que tem a consciência de que Cristo a resgatou, que salvou, ela não se contém, ela fala de Jesus. Ela fala do amor de Deus, não é sobre a placa da igreja, não é sobre a instituição, ela fala de Jesus. Porque independe onde a pessoa vai ser salva, se é na ICB, se é na Batista, na Assembleia de Deus e Amor, se ela vai para o céu, isso é o mais importante, irmãos. Mas nós não podemos nos calar. Aonde você está, no Uber, no mercado, surgiu oportunidade, pregue em tempo e fora de tempo. Um cristão posicionado tem prazer em falar de Jesus. Irmão, eu ponho meus louvor alto no carro, eu estou no Uber, ponho no celular, o cara pode estar ouvindo outra música no carro dele, eu ponho no celular e começo a ouvir também. Fala, pastor, você é doido? Eu estou pagando Uber, eu tenho direito de ouvir minha música também. Se ele não quiser mudar, eu ouço a minha aqui, não vou ficar disputando o volume, mas eu estou buscando a oportunidade. Vacilou, você é crente? Sou crente, eu percebi pela música, pois é, fiz questão. Sendo bem direto ao ponto, é isso, irmão. Não me envergonhe do evangelho, também é uma posição. Porque ele é poder de Deus para transformar vidas e corações. Fala para o seu irmão assim, este é um ano para você romper com toda e qualquer vergonha do evangelho. Fala para o seu irmão assim, você é crente ou não é? Fala para ele. E aí? E aí, irmão? O que nós somos? Somos crente ou não somos? Vamos melhorar isso, pastor? Crente até o diabo é, não é isso que a Bíblia fala? Não, eu sou um discípulo de Jesus. Vamos melhorar isso? Fala assim comigo, eu sou um discípulo de Jesus. Então, se nós queremos ter um ano posicionado, precisamos seguir esse texto de Provérbios, capítulo 4, verso 23, que eu já li mais de 30 vezes, em meditação, em leitura bíblica total, acho que passou de 10. E não falo para ficar me gabando não, mas falo porque a gente lê e fala, meu Deus, tem mais coisa aqui que eu não vi ainda, tem mais coisa que eu não tinha percebido. Que palavra? A palavra de fato é uma fonte inesgotável. Então, eu sugiro que se você que for anotar, anote, mas se for anotar no celular e ele for te roubar, não anote. Anote no papel. Se não tiver papel, não anote. Mas se você for anotar no celular e perceber que o celular vai começar a roubar a tua atenção, não anote. Continue olhando para cá. Com base no texto que nós lemos, primeiro conselho da sabedoria, guarde o coração. Fala comigo. O posicionamento interior define o exterior. Por isso, guarde o coração. Nós lemos o texto,
sobre tudo que se deve guardar, Provérbios 4:23, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. A Bíblia também vai dizer em Mateus 5:8, eu estou só citando, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Irmão, você quer ver Deus? Você precisa ter um coração limpo. Este é um ano que nós precisamos ter clareza disso. Coração amargurado não vê a Deus. Coração rancoroso não vê a Deus. Coração entristecido não vê a Deus. Nós precisamos resolver nossos dilemas. Encarar os dilemas. O coração, ele é o centro das nossas decisões, das nossas intenções e motivações. Um coração desprotegido gera escolhas desordenadas. O que nós ouvimos agora? Fala comigo. Um coração desprotegido traz escolhas desordenadas. Guardar o coração, meu irmão, exige vigilância espiritual diária. Escute, não existe posicionamento ou ano de posicionamento sem um coração alinhado com Deus. Muitas pessoas querem mudanças, mas não querem tratar as feridas, pecados ocultos e emoções mal resolvidas. Deus não governa a nossa vida a partir de uma agenda, irmão. Daqui a pouco eu vou liberar para vocês, próximos dias, a agenda do ano da igreja, a agenda de atividades, programações, eventos. Mas Deus não governa a partir disso. Isso são programações da igreja. Deus governa a nossa vida a partir de um posicionamento, de uma decisão de obedecer a palavra dele, de andar em santificação, de ouvir a voz dele, de ter uma vida de oração. Porque se o coração não estiver posicionado, meu irmão, na nossa vida o resto tudo vira performance religiosa. Performance religiosa. Não tem nada de Deus. Então, posicionar-se nesse ano é começar por decidir o que entra, o que permanece e o que precisa sair do coração. É decidir o que entra, o que sai, o que permanece. Fala comigo, o que entra, o que sai e o que permanece. Vai valer a pena continuar esse ano todinho amargurado com alguma pessoas da sua vida? Seja de onde for. Não tem como a gente prosperar assim. Não tem como a gente ser feliz assim, se nós continuarmos insistindo em carregar coisas no nosso coração, como nós falamos na série de mensagens, 40 dias de prosperidade bíblica. Tem pessoas que não vão te pagar nunca. Você fica lá esperando, não, fulano tem que me pagar, tem que me pagar. Irmão, perdoa, libera essa pessoa. Vai viver em paz, porque isso vai amarrar a tua vida. Então você caminha com base naquilo que Deus tem para te dar, não naquilo que as pessoas estão te devendo. E a Bíblia fala até para nós, em nada deveis uns aos outros, senão o amor. Nós precisamos ter coração resolvido. Você pode observar, pessoas resolvidas são pessoas de atitude. São pessoas que têm resposta firme. São pessoas que sabem o que querem, para onde elas estão indo. São pessoas que têm planos claros, palpáveis, tangíveis, que não fica com misticismo ou com ideias mirabolantes de que vai acontecer uma coisa mística e a minha vida vai mudar. Não vai. Se nós não tivermos uma posição séria, nada muda. Se nós não pararmos com os maus hábitos, nada muda. Se você não enfrentar aquilo que tenta impedir você de viver uma nova vida, nada vai mudar. Tem que ser assim. Precisamos ser firmes, pagar o preço. Ah, meu irmão, eu oro para que nesse ano o Espírito Santo, ele venha, se é que já tem uma chama acesa aí, ele venha triplicar uma chama no teu coração. Que chama, pastor? Uma chama com desejo de conhecer mais a Deus. Sabe, para de você se preocupar com os outros, no sentido de achar que a tua felicidade depende dos outros, que a tua bênção, a tua vitória depende dos outros, que o teu sucesso depende dos outros, que a tua prosperidade depende dos outros. Não, é de você mesmo. É a gente mesmo. Irmão, quando a gente decide, nem o inferno tem poder de nos impedir.
Não tem poder. O diabo fica tentando manipular, e vem com ideias, com artimanhas, e vem, mas quando a gente decide, o diabo sai da frente. Abaixo de Deus, nós temos autoridade sobre as nossas escolhas. Fala amém? Então precisamos ter uma consciência clara. Fala comigo, guardar o coração. Se você quer caminhar esse ano de forma leve, meu irmão, mesmo em meio às tempestades, às guerras, guarde o seu coração. Ah, pastor fulano falou isso de você. Usa a mesma resposta. Ele falou isso? Fala para ele que eu sou pior. Eu sou pior do que ele ou ela está pensando. Meu Deus, pastor. Ah, porque fulano está armando tal. Deixa armar. Deixa fazer. A Bíblia fala que Neemias estava trabalhando focado com uma missão de reconstrução. E Tobias e Sambalate colocaram como alvo de vida. Eles deixaram de viver a vida deles para perturbar a vida de Neemias. O tempo todo. Neemias vem aqui, Neemias é isso, Neemias vem aquilo. E a resposta de Neemias é uma palavra que me marca e continua me marcando até hoje. Ele disse: eu não posso ir até aí, porque eu estou realizando uma grande obra e eu não posso parar. Meu irmão, eu quero lembrar você que você, junto com Jesus, estão em obras. A minha e a sua vida é uma constante construção. Então não dê atenção com quem decidiu ficar parado, destruído e morrendo. Não é abandono, mas é você saber o seu lugar e dizer: Senhor, eu não posso parar. Eu estou nesta grande obra e eu não posso parar. Pessoas vêm, pessoas vão, pessoas falam que querem, mas quando você sabe quem você é, aonde você está posicionado, aonde você está firmado, nada vai te parar. Você prevalece, permanece. Ai, você fez algo, um projeto de vida, um trabalho, um plano, e você começou, e aí não foi tão bem no primeiro ano, no segundo ano foi um pouco melhor, no terceiro ano talvez foi mais ou menos, mas quando a gente acredita em uma visão, a gente permanece, porque resultados duradouros não vêm da noite para o dia, é um processo. Eu preciso ser perseverante, eu preciso permanecer. Isso é nos negócios, é na vida, é no ministério. Esta igreja está aqui há 43 anos, vai fazer 44 esse ano. Quanta coisa já aconteceu. E eu fico pensando, se os pastores que começaram os fundamentos dessa casa tivessem desistido, nós não estaríamos aqui cultuando hoje. Mas alguém acreditou numa visão. Aleluia. Se você estiver no Espírito, você vai pegar. Alguém acreditou numa visão e perseverou nesta visão, não desistiu dela. E nós estamos colhendo frutos de alguém que plantou no passado. Eu quero que você entenda essa palavra, meu irmão. Se você andar posicionado em Cristo, perseverante nas verdades do reino, você vai caminhar. Os anos podem passar, mas você não vai ser frustrado, porque a Bíblia diz que aquele que saiu com lágrimas semeando, voltará com alegria colhendo os seus frutos, os seus feixes. Ninguém se frustra por fazer o bem. Ninguém se frustra por obedecer a Deus. Ninguém se decepciona por se envolver com a obra de Deus. Vale a pena caminhar com Deus. Então guarde o seu coração, porque o diabo sabe que se ele inflama o teu coração, você para. Se ele entristece seu coração, você desanima. Se ele fere teu coração, você fica baqueado. A Bíblia fala que Jezabel, após o profeta Elias venceu uma grande batalha, ela fala para ele: eu vou matar esse homem. Eu não sou mulher, se até amanhã esse homem não estiver morto. As palavras dela conseguiu encontrar o coração dele, feriu o coração dele. Ele ficou deprimido, ele ficou mal, ele foi para a caverna, ele foi se esconder. Deus aparece para ele e fala para ele: come, Elias, se alimenta, se renove, porque não acabou. Tem coisa para acontecer ainda. Eu mal comecei, Elias, tem muita coisa ainda. Mas olha, meu irmão, eu quero chamar a tua atenção, meu irmão, porque um grande profeta, irmão, com todo respeito a você e a minha pessoa, a gente está muito longe de ser Elias.
talvez a gente nunca nem chegue. E aqui não é nem sobre ser Elias, nós precisamos ser como Jesus. Mas Elias foi um grande profeta. E ele ficou baqueado. Ele sentiu a dor. E isso parou ele, provando que se nós não guardamos o nosso coração, nós somos paralisados. Não pense você, que não é um Elias, que mal pega na sua Bíblia durante a semana, que não vai acontecer isso com você. Que dobrar o joelho para você é motivo de, estou com dor no joelho. Dobrou o joelho é sono. Dobrou o joelho é dor nas costas. Dobrou o joelho é tristeza, é problema, é reclamação. Imagina esta realidade. Se pegou Elias, um homem de oração, um homem de Deus. Imagina a gente, irmão. Então precisamos guardar o nosso coração em Deus. Ter posição, postura. Provérbios está nos ensinando. Você quer ter posição firme? Guarde o seu coração. O segundo conselho. Fala comigo. Alinhe as palavras. Quem se posiciona, fala com responsabilidade. O texto diz, Provérbios 4:24, desvia de ti a falsidade da boca, e afaste de ti a perversidade dos lábios. A Bíblia também fala em Lucas 6:45, um texto que nós conhecemos bem, a boca fala do que está cheio o coração. As palavras revelam o conteúdo interior. Um ano inteiro pode ser edificado ou destruído pelo que se fala. Deus se agrada de palavras que comunicam verdade, graça, que edificam. Posicionamento, irmãos, também é saber quando falar, como falar e quando se calar. Em um tempo de redes sociais, opiniões rápidas, palavras impulsivas, Deus chama a igreja para uma maturidade verbal. Há um compromisso santo com as nossas palavras. Palavras sem filtro espiritual geram conflitos desnecessários, desgaste emocional e ambientes tóxicos. 2026 é um ano em que nós precisamos nos posicionar contra a fofoca, contra a alimentação de fofoca, reclamação, negatividade. Precisamos liberar a vida de Deus com a nossa boca. Vigia as tuas palavras, alinhe as tuas palavras. Quantas vezes nesses últimos anos eu lidei com coisas na minha vida, nesta igreja, na gestão da igreja, em tantas coisas que me oprimiram, que me doeu, e tudo que eu queria era espraguejar. Mas quando a gente anda com a palavra, o Espírito Santo ele conduz a nossa palavra, conduz os nossos lábios, a nossa boca. E eu dizia, Senhor, se eu recebo o bem de Ti, não posso receber o mal. Então me dá graça para lidar com isso. Me dá graça para lidar com isso. E aprendendo a sempre vigiar a porta das minhas bocas, porque palavras são sementes. Palavras, depois que saem, elas não voltam mais. Ei, irmão, se eu olhar para o índio aqui, é só um exemplo, tá, índio? E falar, índio, você é um tonto. Ah, não, eu estou brincando, índio, me perdoa, é brincadeira, desculpa. Eu pedi desculpa, pedi? Sim ou não? Mas depois que eu falei, isso já entrou no coração dele. E esse é o problema. Às vezes a gente fala primeiro o que a gente quer falar, para depois pedir desculpa. Porque você é isso, e fala. Depois, me desculpa, não era bem isso que eu queria dizer. Mas agora eu já falei. Então eu descarreguei o meu sentimento amargo em você, e agora cabe você digeri-lo. Eu já estou melhor. Só que como está meu coração? Nós precisamos vigiar nossas palavras, com os nossos filhos, com a nossa casa. Cuidado com o momento da ira. A Bíblia fala, irai-vos e não pequeis. Não fale nada quando você estiver irado, irritado. Dose, avalie, ore, porque as palavras são sementes. Se nós queremos ter posicionamento, traz mudança, você precisa vigiar suas palavras. É o famoso falar sem pensar. E muitas vezes, na verdade, nós caímos nesse problema de, poxa, eu não pensei direito. Acontece.
E quando nós estamos irados, revoltados, nós não medimos, nós não avaliamos as consequências das nossas palavras. E a Bíblia fala que num dia nós vamos dar conta de toda a palavra que saiu da nossa boca. Está lá na palavra de Deus, está na Bíblia. Toda palavra inútil, torpe. Nós precisamos vigiar. Meu irmão, você quer ter um ano abençoado? Vigie as tuas palavras. Essa droga desse carro, a desgraça dessa casa, essa minha vida. Meu irmão, você está atraindo demônios, e mais demônios, e mais demônios para a tua vida, para a tua empresa, para o teu trabalho. Cuidado, libera palavras de vida. Você não foi chamado para amaldiçoar ninguém, você foi chamado para abençoar. Libera a vida de Deus, libera o perdão de Deus, libera a palavra de conserto, de reconciliação, de cura, de restauração. Que nós possamos ter isso claro no nosso coração. Sabe, toda vez que eu vejo uma postagem na internet que me incomoda, e aí a primeira coisa que eu faço, eu vou nos comentários. Aí eu começo a ver, olha, eu penso igual a essa pessoa. Olha, eu ia falar quase isso, mas agora vendo que essa pessoa postou, não foi legal. E aí eu começo a ver com o erro dos outros. Eu falo, olha, quase que eu posto isso. Eu vi que a pessoa postou e já não foi legal. Porque a gente vai compactuar com muitos pensamentos, né? De indignação e tantas coisas. Mas a gente tem que avaliar. Se quer ser sábio, o sábio aprende com o erro dos outros. E eu vou lá, vejo comentário e falo, olha, quase que eu comento isso. Olha, isso aqui não prestou para nada. Só deu confusão. Então nós temos que vigiar, irmãos. Nós temos que vigiar. Agora pensa comigo, um pastor, nós temos uma autoridade. Deus liberou uma autoridade sobre nós. Ele está confiando em mim. Se eu começo a agir aqui na minha emoção, com a minha humanidade, irmão, o que eu não vou liberar de palavras erradas? Vai sair destruindo um monte de gente. Então a pessoa que queria usar para abençoar, vai destruir. E isso serve para todos nós que exercemos alguma posição de autoridade. Você que é pai, você que é mãe, você que é marido, você que é esposa, você exerce uma posição de autoridade. Não é autoritarismo, é de autoridade. Então cuidado para você não liberar palavras que destroem. Palavras que ferem. Porque, meu irmão, depois que o estrago vem, é uma luta para você restaurar. Quem aqui já viu uma casa ser construída num terreno limpo? Sabe como é maravilhoso? Você prepara o alicerce, você constrói, tudo alinhadinho. Mas quando você compra uma casa que já estava pronta e ela foi mal construída, tem que quebrar parede. Aí você vai ver que não tem nem alicerce direito, né? Tem um problema lá gravíssimo de estrutural. Você fala, Jesus, o que eu fui me enfiar? E agora? Porque reconstruir é mais difícil do que construir. Não passe a sua vida tendo que reconstruir. Se tiver que reconstruir, a gente tem que pagar o preço. Mas se preocupe mais em construir, em edificar. Porque se você tiver que viver esse processo de reconstrução, você vai ter uma vida muito pesada. Nós precisamos ter clareza. Então, por favor, alinhe as suas palavras. Palavras podem fundamentar o chão, criar alicerces e construir uma bela de uma casa, como podem destruir toda uma casa. Cuidado com a fofoca. Avalie o que você sabe. Já vi ministério ser destruído, casamento ser destruído por pessoas falarem coisas que não eram verdades. Amizades lindas serem destruídas por pessoas falarem coisas que não eram verdades e destruiu relacionamentos de anos. Amizades lindas. Meu irmão, cuidado. Fala comigo, ano de posicionamento. Fala comigo, Senhor Jesus, alinha as minhas palavras com as tuas palavras. Aleluia. Em terceiro lugar, o terceiro conselho: direcione o olhar. Direcione o olhar. Foco é uma decisão espiritual. Foco é uma decisão espiritual. Olha o que o texto diz, Provérbios 4, 5.
os teus olhos olhem direito. Vou repetir. Os olhos olhem direito. E as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. A Bíblia também vai dizer em Mateus 6:21, onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. O que prende os olhos, meus irmãos, molda as escolhas. Distração constante enfraquece o propósito. Um olhar focado protege o coração e o caminho. Nunca houve, como nos dias de hoje, tanta informação, mas tão pouca direção. O problema não é a falta de oportunidade, é o excesso de distração. Quem olha para tudo não avança em nada. Quem vive comparando perde identidade. Esse ano de posicionamento é ano de nós decidirmos olharmos menos para os lados e mais para o propósito de Deus. Irmãos, cuidado com muitas direções, com as comparações. A Bíblia fala olhando com os olhos fitos ou fixos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Quem é o padrão? Quem é o modelo? Jesus. Então cuidado. Sabe, tem gente que não consegue ter foco com nada. E tem uma coisa hoje que está roubando demais o nosso foco, se chama celular. Sim ou não, irmãos? Sim, todos nós, eu me incluo. Nós precisamos da graça de Deus, porque isso aqui rouba pra caramba o nosso tempo. Eu não sou de fazer isso, mas eu vou começar a fazer desse ano. Ao final de cada ano, eu vou começar a chegar para os irmãos, principalmente quando não tiver transmissão, para ficar achando que eu estou me exibindo para os outros. Falar, irmão, esse tempo aqui que eu reduzi no celular, eu li tantos livros. Eu já li tantos livros. Esse ano eu já comecei de novo as minhas leituras. Livros que edificam, que trazem direção, livros também teológicos, de estudo bíblico, enfim, diversos temas, aconselhamento, e aí vai. Já estou finalizando já a primeira semana de mais uma leitura, porque eu tenho aprendido que eu posso postar, eu posso ver, mas eu tenho que ter um limite. Não, já fiz, agora eu não vou perder para o celular. O meu conhecimento é agregado fora daqui. Quando eu falo fora daqui, principalmente as redes sociais. Você pode ter um livro pelo smartphone. O problema é que ele vai roubar o teu foco. Por mais que você se proteja, uma hora alguma coisa acontece, você está com ele na mão, você muda o foco. Por isso que ainda o livro de papel é mais seguro. Porque ele tem um foco. A atenção é concentrada. E isso é um detalhe. Nós temos outras situações e questões envolvidas. Nós precisamos, às vezes, nós estamos percebendo, mas nós estamos esquecendo de dar atenção para os nossos filhos. Sim ou não? Sim. E a gente fala, não tenho tempo. Dá atenção para a esposa, para o marido. Às vezes, dirigindo. Gente, aqui ó. Olha, irmão, eu louvo a Deus porque vocês estão vivos. Porque muitos aqui já eram para estar na glória, ou, não sei, né? Em outro lugar. Que eu olho para que não. Ah, é só rapidinho aqui. Numa dessa, irmão, vai dar ruim. Uma hora vai dar ruim. Sabe, tudo isso é a dificuldade de direcionar o olhar. E aí, nós temos outras questões que envolvem. Nós temos as pessoas que nós temos como referência nas redes sociais, na vida. E se você olha muito para... Eu aprendi uma coisa com o meu pastor, um dos meus pastores, que já está na glória, que ele dizia assim, filho, quando você admira muito um pregador, um homem de Deus, tenha equilíbrio, nunca demais. Porque o dia que ele tropeçar, você vai ficar muito mal. O dia que ele escorregar, você vai ficar muito mal. Então admire com moderação, mas que os teus olhos estejam sempre em Jesus. Gente, é verdade.
Quando você foca demais em uma pessoa, não, que fulano, não, porque ciclano, você começa a olhar, você começa a admirar, se inspirar, daqui a pouco você também está se comparando, porque não é o modelo padrão ideal que Deus mandou a gente olhar. Ele mandou a gente olhar para Jesus. E não é pecado a gente admirar alguém aqui na terra. É pecado, irmãos? Não. Poxa, pastor, eu admiro fulana, admiro ciclano. Mas, irmão, homens, você olha para algum homem e fala, não, poxa, fulano. Eu sempre falo, você quer saber como fulano é? Você quer saber como que é Silas Malafaia, Cláudio Duarte? Quer saber como é David Leonardo? Vai lá para a mulher deles, senta com elas e pergunta, como que é o Dave? Como que é o Cláudio Duarte? Ah, irmão, você vai se surpreender. Alguns vão até se decepcionar. Fala, não creio que o Cláudio Duarte faz isso. Eu não creio que o fulano faz isso. Porque, irmão, gente é gente em qualquer lugar. E ninguém consegue ser um perfeitão, perfeitinha, 24 horas por dia, irmão. Não dá. Uma hora vai dar ruim, vai escorregar, vai falar o que não devia falar, vai fazer o que não devia fazer. Então, sabendo disso, precisamos olhar para quem? Para Jesus. Porque Ele é o modelo. Ele é o ideal. Nós precisamos alinhar os nossos olhos. Eu oro para que neste ano, mais do que nunca, os teus olhos estejam fixos em Jesus. Quando alguém decepcionar você, você se lembra, mas o meu Jesus não me decepciona. Quando alguém falhar com você, você fala, mas ainda bem que o meu Jesus não me decepciona, não falha comigo. Que você mantenha os olhos fixos nele. Porque não é sobre ser melhor do que alguém, ou estar à frente de alguém, é sobre ser melhor do que você mesmo. Ao final das contas, o que nós estamos procurando é ser melhor do que ontem. É ser melhor do que nós mesmos. É ter uma atitude cada vez melhor, mais parecida com Jesus. Então, direcione o seu olhar, irmão. Porque o seu olhar vai modelar as suas escolhas. Cuidado com a distração do seu propósito. Tem gente que começa tão bem, mas durante o caminho ele começa a olhar para um, para outra, que nem Pedro, começa a afundar. Porque ele tirou os olhos do propósito, da direção que Deus tinha dado. O que foi que Deus mandou você fazer? Como que Deus mandou você viver? Como que Deus mandou você falar, se comportar? Então faça isso. Tem gente que começa na igreja aqui, não dura às vezes 3 meses, 4 meses. Olha, ainda que nós não tenhamos nenhum discipulado, se a pessoa vir com um compromisso santo de ouvir a palavra e tentar ser como Jesus, dificilmente ela se desvia. Mas ela vem para a igreja, ela fica assim. Como será que é a Cleonice? Como será que é o Índio, a Lídia? Aí o Ronaldo. Como será que é fulano? Ah, se fulano fosse melhor, eu seria melhor. Ah, se fulano fosse assim, eu seria melhor também. Mas fulano é assim, por isso que eu sou assim. Ô irmão, vamos parar de amuleta. Fala para o seu irmão, para de amuleta, fala para ele. Misericórdia, irmão. Ah, é porque ciclano me atrapalha. O que atrapalha é você mesmo. Porque por mais que o outro viva no pecado, ele te impede de ler a Bíblia, ele te impede de orar, ela ou ele, né? Seja quem for, te impede de buscar a Deus. Meu Deus do céu, irmão. Eu sempre falo para os irmãos que a salvação é o quê? Ah, a salvação é o quê? Individual. É por isso que a Bíblia fala que haverão 2 numa cama. Um será levado e o outro? Mas não era a mesma cama, um casal? Pois é. 2 no campo. Um será levado e o outro? E aí, os casais, quem vai ficar, quem vai? E aí, Ronaldo e Silva, quem... quem vai ficar, quem vai? Aí tem casal que já fala assim, para ou ímpar, né? Eu vou, você fica. É? Não, irmão. Eu oro para que nós todos estejamos lá. Só que tem um detalhe, né? Chegando no céu não tem essa de chegar assim, ai meu bem. Não, não tem meu bem não. Aqui no céu não tem meu bem. Aqui a Bíblia fala que não haverá mais choro.
Não haverá mais dor. Não haverá mais sofrimento. Já cumpri a missão, meu filho. Aqui é ser outra pessoa. Novo nome, nova vida. Que a Bíblia fala que até que a morte separe. Então não vem me chamar de meu bem no céu, porque não tem meu bem. Lá no céu, todo mundo é irmão. Tem alguém que fala assim: ainda bem, Senhor, essa é a minha esperança, Pai. Irmão, aguenta firme aí, que não é fácil não. E por fim, irmãos, eu vou terminar, hein? Já comecei a me posicionar. Vocês estão crendo ou não estão crendo? Fala comigo: firme os passos. Posicionamento se prova na caminhada, irmão. Firme os passos. Posicionamento se prova na caminhada. Provérbios 4, 26 e 27. Pondera a vereda dos teus pés. Não te desvies nem para a direita nem para a esquerda. Como eu já recitei o texto de Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Nem todo caminho, fácil é aprovado por Deus. Avaliar antes de agir evita arrependimentos depois. Constância é sinal de maturidade espiritual. Por isso que Paulo diz: meus irmãos, sede firmes e constantes. Olha, irmão, posicionamento não é discurso, é direção mantida ao longo do tempo. Começar bem é importante, mas permanecer fiel é essencial. Escuta uma coisa, irmão. Deus não se impressiona com arrancadas. Eu já viajo muito de carro. E aí a gente viaja às vezes com o pessoal em turma, né? E aí eu com o meu carro, meu pai com o carro dele, outro irmão. Aí tinha um irmão que tem um carro bem potente lá, porém é pesado. Aí a gente saía na arrancada e afastava dele. Passava alguns minutos, ele vinha e passava todo mundo embora. Porque a arrancada é uma coisa, mas aguentar a velocidade na constância tem que ter muito motor, tem que ter torque, senão não aguenta. Então tem gente, irmão, que agora, dia 4 de janeiro, ele é bom de arrancada. Esse ano eu leio a Bíblia, ele fica assim, canal devocional, que eu vou orar. Ele já anda assim, é de joelho, já não é nem mais, sabe? Ele vai ajoelhado, ele lê a Bíblia, o devocional. Não, que esse ano minha vida muda, esse ano vai. E ele vai muito afoito, cheio de apetite, cheio de arrancada. Aí chega em fevereiro. E aí, irmão? E foi, irmão? Pastor, acho que eu não presto para ser crente, não. Eu sou o pior dos piores, pastor. Não dá, não. É melhor o senhor me levar logo. Se eu não levar, é capaz nem dar tempo de eu ser salvo. Não, pastor, eu desisti. Eu não aguento mais. Oh, meu Deus. Pois é, irmão. Esse é o problema de muitos de nós. A gente quer que a nossa vida se resolva em 30 segundos. Em 30 dias. Cuidado, irmão, com esse negócio assim, 7 passos para ter uma vida próspera. 10 passos para você sair do zero. Irmão, tudo que tem prosperidade, tudo que é bom, tudo que é grande, tudo que é grandioso, tem um processo. Tem um preço a ser pago. Você olha para um casal assim, de 30, 40, 50 anos, poxa, irmão, tem um processo ali, não foi fácil. Um ministério, uma pessoa de Deus, uma igreja, uma empresa. Você fala, essa empresa é uma empresa sólida. Esse negócio é um negócio sólido. Irmão, só Deus sabe o que a pessoa que está na frente daquele negócio, ou nos bastidores, o que passou. É um processo. Quem presta um concurso público, trabalha numa área pública, ganha um ótimo salário. Alguém fala, poxa, como que você conseguiu? Eu dormi, acordei,
Estava empregado. As pessoas estão acostumadas a ver aqueles vídeos, né? Gente, estava andando na rua, fui comprar um pastel, tropecei. Onde eu vim parar aqui, ó, na praia? Olha aqui em Búzios, aqui em Maldivas. Irmão, isso não existe. Isso não existe. É uma caminhada. É uma jornada e nós precisamos aprender a ser constantes. Não adianta você vir aqui na igreja toda semana, se você passa de segunda a sábado, a sexta, sem sequer lembrar que Deus existe. Ouvir um louvor, ler um versículo, que fosse um versículo por dia, para você refletir no versículo, já estaria muito bom. Não pense que a vida vai mudar num passo de mágica. Nós temos que romper com esse misticismo religioso, que pensa que as coisas vão acontecer numa mágica, assim, ó. O pastor está pregando aqui, tem gente que ao invés de ver que ele está profetizando, ou falando palavras de Deus, ele está aqui com a mão assim, como se fosse o mestre dos magos, ó. Fica preparado, você vai receber daqui a pouco aí, ó. Eu vou mandar para você, fica preparado, você vai receber, e quando você receber, vai mudar tudo na sua vida. Não vai, irmão. Lamento dizer, mas não vai. Tem que pagar um preço. A Bíblia diz: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, vem, me segue. Evangelho não é um lugar para você se dar bem, é um lugar para você ser moído, para você desfazer a sua carne, o seu eu, e deixar Cristo, ó, florescer em você. Passos firmes e constantes. Não é sobre velocidade, é sobre constância. Não adianta você querer fazer academia que nem um louco. Não, faça certinho todo dia, ou 3 vezes por semana. Faz pouquinho todo dia, ou pouquinho naquele plano que você estabeleceu, mas faça o ano inteiro. Irmão, é firmeza de atitude nos passos constantes. Tem gente que adora a velocidade. Tem aquela velha historinha, competição de digitação, e que Jesus estava digitando junto com outros, e o diabo e os concorrentes, e ele digitando o texto e tal, e aí eles, rápido, e Jesus estava lá, catando milho, pique, pique, tuque, tuque, e o diabo e os concorrentes lá, vamos ganhar. Aí acabou a energia. Tum. Quando voltou a energia, Jesus tinha uma frase inteira. E aí tem o velho, a piada vai nesse sentido, mas eu não estou contando na piada, mas é a história, né? Porque só Jesus salva. Então ele digitava uma palavra, salvava. Digitava 2, salvava. A piada é antiga, irmãos, mas o princípio é o mesmo. Tem gente que é muito afoito, faz as coisas sem fundamento, sem planejamento, não tem visão clara, sai desesperado. Às vezes está conversando com a pessoa no WhatsApp, nem percebeu que não é a pessoa. Sangue de Jesus tem poder. Liga, já aconteceu comigo, irmão. Eu ligar aqui, amor, sobe aqui que nós vamos conversar com fulano, dá uma palavra para ciclano. Aí a pessoa, pastor, sou fulana. Ô, fulano, me perdoa, foi mal. Cuidado para você não ser afoito demais, porque você começa a construir a vida sem alicerce nenhum, sem plano nenhum, sem passos firmes. Aí depois as coisas dão errado, irmão, e você fala, pastor, não sei o que aconteceu. Eu não sei o que acontece com a minha vida, pastor. Eu dou 3 passos para frente, 50 para trás. Aí você vai olhar os passos. Eita, esses passos estão complicados, hein? Irmão, mas aí não é passo, irmão. Você está se afundando. A pessoa se precipita. E ela acha que tudo vai acontecer de forma mística. Não vai, irmão. Eu falo até para os jovens aqui, não adianta ficar sem estudar, chegar na prova e falar assim, Deus me ajuda. Não adianta, irmão, Ele não vai te ajudar. E Ele vai até rir da tua cara ainda. Está vendo? Você não estuda, é isso que dá.
Agora, uma coisa que eu aprendo e aprendi, e eu sempre falo até para os meus filhos: o Espírito Santo tem compromisso com você de lembrar você tudo que você estudou. Mas se você não estudar, meu amigo, Deus não vai fazer mágica para você, não. Agora, se tiver aquele branco que você estudou, pagou o preço, o Espírito Santo me ajuda a lembrar, ativa minha memória, meus neurônios aqui, Ele vai te ajudar. Mas querer que Ele te ensine o que você nem leu, não vai funcionar, irmão. É por isso que você precisa da palavra, porque nos seus passos, no seu caminho, haverão espinhos. Você vai lidar com adversidades, você vai lidar nesse ano com momentos de embate, de decisões sérias, mas se você está com a palavra, se você tem a palavra, se ela está na sua mente como luz e queimando como fogo no teu coração, nunca vai lhe faltar sabedoria, nunca vai lhe faltar direção, nunca vai lhe faltar uma resposta sábia. Porque você está cheio da palavra, você está posicionado na palavra. Nós precisamos ter isso no nosso coração. Fala comigo: posicionamento não é discurso. Fala comigo: é direção. Perseverante, a longo prazo. Então, meu irmão, um ano posicionado se define pela postura. O Senhor nos chama a viver com o coração guardado, palavras alinhadas, olhos focados e passos firmes. Antes dos projetos vem o coração, antes das metas vem a sabedoria, e antes do caminho vem a direção de Deus. Quem se posiciona segundo a palavra não apenas começa o ano bem, mas termina mais parecido com Jesus. Essa é a minha oração. Esse é o meu anseio. Parecer mais com meu mestre. Pensar mais como ele, falar como ele, agir como ele, andar como ele. Que a minha vida e a sua vida venha refletir o caráter dele. Você recebe essa palavra no seu espírito. Você pode aplaudir o Senhor porque ele é bom, ele é digno de honra e de glória. Aleluia. Vamos orar, fique de pé no seu lugar. O Espírito Santo está aqui nessa noite. De fato, quando eu entrava pelo ambiente do culto, era nítido a presença de Deus neste lugar. E eu oro para que o Espírito Santo venha fazer com que esta palavra gere frutos eternos no seu coração. E que você saia daqui decidido, posicionado a caminhar com o Senhor, andar com o Senhor, crescer em sabedoria, em graça, em conhecimento da verdade, da palavra de Deus. Nós precisamos mais e mais do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Gostaria de fazer algo aqui nesse momento. Que você fizesse uma oração agora. A Bíblia fala que há amigos mais chegados que irmãos. Fala amém? Se tem algum irmão, algum amigo, irmã aqui, que às vezes a gente vai orar, nos falta força para orar. E às vezes você vai orar com um amigo que é pior que você. Você vai apoiar sua fé em alguém que está pior que você. Então eu gostaria que você, se pudesse, até sair do seu lugar, procurasse alguém, um irmão, irmã. Se tem alguém já aí do seu lado que está ok com você, não é menosprezando ninguém não, mas a gente que é amigo sabe. Ó irmão, sinto muito, te respeito, mas para você orar por mim não dá não. É verdade. Todo respeito, a sua oração para mim nesse momento não vai me ajudar. Você está precisando de oração como eu estou precisando. Então, e os pastores também da nossa casa, a liderança, os obreiros de Deus, se o Espírito Santo mover vocês, faz uma oração, vai nessas pessoas. Vamos orar uns pelos outros agora, amigos, irmãs, amigas, enfim, aonde o Espírito Santo te mover, mas que você ore mesmo. Como diz, aquela oração de chama gato. Não, irmão, ora com fé, com autoridade. Se não sabe orar, então vai aprender a orar. Vamos aprender com fé. E o Espírito Santo vai tomar a sua boca e você vai liberar sobre essa pessoa palavras de vida, palavras de cura, de bênção, de restauração, de novo tempo. Então
Pode sair do seu lugar, se você quiser sair do seu lugar, os pastores, a equipe, vamos orar. Vamos ministrar, o louvor vai começar a ministrar. Nós vamos tirar um tempo de oração, de clamor. Vamos começar esse ano orando mais. Não apenas individualmente, mas como igreja, juntos como igreja. Porque a oração do justo pode muitos seus efeitos. E nós cremos nisso. Então não ore tímido, com timidez, envergonhado. Ore com fé e autoridade. Vamos lá, igreja. Vamos lá, isso, comece a orar, comece a orar. Aleluia, aleluia. Em nome de Jesus. Vem limpar as minhas mãos. Isso, ore. Purificar. Deus vai usar a sua boca agora. Ele vai usar os seus lábios agora. Você vai liberar vida, posicionamento, cura, libertação, paz. Uou! Aleluia, aleluia, aleluia. 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 Ei, cochalabashore, cambalabashore, cambalabalabas. Ei, nas finanças, na saúde emocional, espiritual, ministerial, em nome de Jesus. Uma igreja que ora, vence o inferno, vence as barreiras. Ei, oh, nós cremos, nós cremos. Isso, declare milagres sobre a sua casa, o seu trabalho, sua família, os seus negócios, sua saúde. Posicionamentos de fé que geram vida. Isso, Jesus, começa a nos curar, a libertar, a trazer vida. Sim, Jesus. Ei, diabo cai por terra, enfermidade cai por terra, maldições, espírito de divisão, de fofoca, de miséria, de contenda, de separação, destruição das famílias, caia por terra. Todo pecado oculto, Senhor, libera vida, vida. Sim, 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 Jesus. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Caia por terra, caiam por terra todos os inimigos de Deus. Sim, 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 sim. Opera, 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 cura, trabalha. Traz resposta. Traz vida. Traz vida. Eu profetizo um novo tempo, um novo tempo, um novo tempo sobrenatural.
renovada, aonde anjos sobem e descem, aliança renovada, corações restaurados, porque nada vai impedir, os meus planos, os meus sonhos, diz o Senhor dos Exércitos, Deus, derrama a tua graça, derrama o teu poder, derrama a vida do céu, sobre os teus filhos, sobre esta casa, sobre esta família. Seja a tua bênção, seja a tua bênção sobre as famílias, sobre os lares, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abençoa os teus filhos, abençoa o pai deles, o ventre deles, o lar, a casa, a família, as finanças, a saúde deles. Seja a tua bênção, em nome de Jesus, rendido a ti estou, e para sempre cantarei. Diga para ele essa verdade: faz em mim o teu querer. Mais uma vez, diga: minha vida, minha vida, a ti, Senhor, rendido a ti estou, aleluia, e para sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, faz em mim, faz em mim, Senhor, o teu querer. Pela última vez, faz em mim o teu querer. Aleluia! Oh! Aleluia! Oh! Aleluia! 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 Se prepare, meu irmão. Só está começando. Nós vamos orar muito mais. Os nossos cultos terão mais tempo de oração. Porque quando nós oramos, os céus se abrem, as cadeias se quebram, se rompem, e nós entramos no sobrenatural, entramos no mundo espiritual, reivindicamos aquilo que é direito nosso, rompemos com o mundo das trevas. A oração é poderosa. Aleluia! Quem está abençoado aí, diga amém. Que esta graça, esta unção venha continuar fluindo na tua vida, na tua casa, na tua família. Irmãos, famílias, pais, homens e mulheres, reúna a tua casa para orar, reúna a tua casa para louvar, para ler a palavra.
faça o seu culto doméstico, não tem uma célula, um GC lá ainda por enquanto, vai ter em breve, fala amém. Mas até lá, reúna, ore com a tua casa. E se não tiver, leia a Bíblia com eles. Pastor, só eu e Deus. Invoca o céu. Irmão, eu viajo, eu fico no quarto de hotel. Irmão, o meu quarto de hotel, ele fica um portal celestial. Eu oro, eu clamo, aquele lugar vira um ambiente de glória. Porque nós carregamos a arca. Fala para o seu irmão, você carrega a arca. Então, meu irmão, não menospreze isso. Valorize isso, é um privilégio para nós. Aonde você vai, a glória está com você. A unção está com você. A depressão, o diabo não tem direito naquilo que é teu. E você clama ao Senhor, você invoca o Senhor, você libera a vida. E você guerreia no nome de Jesus e você vence. Aleluia. Fala comigo, posicionamentos que geram vida. Aleluia. Pai, obrigado por esta noite. Obrigado pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, por esse primeiro culto, celebração de domingo de 2026. Que seja apenas, Pai querido, um sinal, um panorama daquilo que o Senhor vai fazer durante todo este ano. Que a glória do Senhor seja revelada em nós e através de nós. Que o Senhor gere nessa igreja, nesse ano, uma fome insaciável pela Tua palavra, pela Tua presença. Que o nosso coração esteja cada vez mais inclinado à Tua voz. Pai, que sobre tudo nós venhamos guardar o nosso coração, para que nada e ninguém venha nos parar. Espírito Santo, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós rendemos a ti graças e honra. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado. Que o Senhor, meu irmão, te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E que a bênção de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo venham sobre a tua vida, sobre a tua casa e tua família, hoje e para sempre. E se você crê e recebe, diga amém e amém. Vamos aplaudir Jesus. Eu te amo em Jesus. ICB, um beijo carinhoso, um abraço, abraça o seu irmão, a sua irmã. Vai na paz e até o nosso próximo culto domingo que vem na Santa Ceia. Os irmãos da internet, que Deus te abençoe também em nome de Jesus.